O Linux se tornar uma boa opção para jogos era algo impossível de se imaginar 10 anos atrás. A Valve, em 2015, até tentou dar um empurrãozinho através das Steam Machines, que usavam um sistema operacional baseado em Linux, mas pela pouca quantidade de jogos disponíveis nativamente na plataforma, o projeto foi um fiasco. Porém, em 2018 surgiu algo que fez tudo isso mudar. Surgiu o Proton, uma camada de compatibilidade, que na verdade é um fork do Wine, que permitia você rodar jogos do Windows no Linux sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Ou seja, para o desenvolvedor não custava mais nada e seu jogo poderia muito bem rodar facilmente no Linux. É claro que a gente tem alguns asteriscos nessa história que a gente vai falar mais na frente no vídeo, mas o que importa é que de repente milhares, ou melhor, dezenas de milhares de jogos do Windows se tornaram compatíveis com Linux. E foi novamente com o empurrãozinho da Valve, dessa vez com o lançamento do Steam Deck em 2022, que o mundo viu o poder disruptivo do Proton. Mesmo com hardware bastante limitado, o Steam Deck conseguiu trazer uma experiência redondinha de console para o PC portátil usando Linux. Enquanto isso ocorria, do outro lado a gente tinha a Microsoft lançando o Windows 11, o Windows mais odiado da história. A princípio, isso era porque o Windows 11 exige que você tenha módulo TPM 2.0 na máquina, o que significa que PCs mais antigos não conseguiam instalar ele, e também porque é um sistema operacional que, para rodar bem, ele exige que você tenha SSD e mais do que 8 GB de memória RAM. E recentemente também tem a polêmica que a Microsoft está dizendo que vai colocar IA no centro do Windows 11. Ela está reconstruindo o sistema operacional para que IA seja o núcleo dele. Eu particularmente tenho um pavor desse futuro que a Microsoft está descrevendo, em que você vai conversar por voz com o computador. Eu não quero IA enfiado em tudo que eu estiver fazendo, não. E é por isso que a gente vai hoje testar como é que está o estado do Linux para jogos e comparar com o Windows 11. Mas antes de a gente seguir adiante, uma palavrinha do nosso patrocinador. Chave do Windows no precinho e sem dor de cabeça é na gvgmol.com. Se você usar o nosso novo cupom AG25, que dá 25% de desconto em todo o site da GVGMOL, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146, o Windows 11 Home por R$ 124 e tem também o Windows 10 LTSC por R$ 78. A instalação é simples e descomplicada. Depois do pagamento, você vai receber o código na página de pedidos do site, você insere esse código no sistema operacional compatível e imediatamente o seu Windows será ativado. Os links da GVGMOL estão na descrição do vídeo, confere lá. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu tô gripado, então se minha voz estiver diferente, minha respiração mais pesada do que o normal, e também se eu estiver puxando um pouquinho o nariz, é por isso. Eu tentei esperar para ficar bom 100% para poder gravar o vídeo, mas já tem mais de uma semana e eu tenho que continuar produzindo conteúdo. Então bora lá pro computador instalar o Basit. Eu escolhi o Basit exatamente por ser um sistema operacional Linux focado em quem quer um PC só para jogar. Então eu imagino que acaba não sendo a opção mais ideal para quem quer substituir o Windows de forma geral no trabalho e em outras atividades. Mas para jogos é uma das opções que eu vejo mais comentarem e que também em geral se fala que tem uma instalação e uma usabilidade simples, que é o que a gente vai testar agora. No site do Basit eles dizem que já vem com o Steam pré-instalado, que o sistema tem algumas melhorias para otimizar a CPU e que dá para instalar tanto em PCs portáteis quanto em notebooks e PCs de mesa, que é o nosso caso. E realmente eles deixam tudo mastigadinho. Quando você clica em download, você vai para um pequeno questionário que vai tentar entender o seu hardware e qual é a melhor opção de ISO do Basit para você usar. No primeiro item eu escolhi desktop, PC de mesa. Na GPU eu marquei a AMD moderna, porque eu estou usando a RX 9060 XT de 16 GB. No ambiente de desktop eu escolhi KDE, porque na descrição diz que é parecido com o SteamOS. E por fim você decide se quer o Basit no Steam Game Mode, ou seja, o PC já iniciando direto no Steam, ou se quer ter uma experiência de desktop normal. Eu fui de Steam Game Mode porque, como eu tenho dito, eu quero ter a experiência o mais próxima possível do SteamOS, que embora seja mais controlada, mais limitada, também é uma experiência mais redondinha, mais certinha. Quando terminou de baixar a ISO do Basit, eu peguei o meu pendrive com o Ventor instalado, que é um programa justamente de instalar sistema operacional, espetei no PC, coloquei a ISO nele, reiniciei a máquina e fiquei apertando Delete para entrar na BIOS.
Se você, assim como eu, quer fazer dual boot, ou seja, ter tanto o Windows como o Basit, entre na BIOS e desative o Security Boot para instalação. Depois a gente resolve essa questão. Ainda na BIOS eu selecionei para a máquina dar boot pelo pendrive e como eu estou usando o Ventoy, aparece todos os instaladores, ou melhor, todos os avisos que eu coloquei nele. Mas pra gente o que interessa é o Basit. Você clica nele, depois seleciona Grub Mode, nessa outra tela Basit Live ISO, e o computador vai iniciar depois de algum tempo no modo Live, que é um ambiente de teste bem limitado do Basit. Lá em cima no canto superior esquerdo da tela, em Install to Hard Drive, se você clicar vai de fato para a instalação do sistema operacional. A partir daí são aquelas opções básicas de instalação de sistema operacional. O tipo de teclado, o disco que é a partição de armazenamento, no caso aqui eu tinha deixado 170 GB para o Basit, e avançando a instalação começa de fato. Essa parte pode demorar um pouquinho, então tenha paciência, mas quando terminar você reinicia mais uma vez a máquina e agora é hora de configurar o Steam. Você seleciona a língua, o fuso horário e também precisa logar na sua conta. Dá para entrar rapidamente pelo QR Code. Se você tem o app da Steam no celular, é só apontar a câmera e esperar como eu fiz aqui, é rapidão. Pronto, Basit no modo Steam Game funcionando de boa. Quando você ligar o PC, você já vai dar de cara com a sua biblioteca, com seus jogos, com as informações dos jogos que você tem na Steam. Se você já usou o modo Big Picture do Steam no Windows, é praticamente a mesma coisa. A ideia é que você consiga controlar tudo só com joystick, só com controle. Essa, digamos assim, que é a tal experiência console-like que o pessoal fala tanto do SteamOS. Até agora tudo tranquilo, tudo fácil, tudo de boa. O Basit tá ali funcionando tranquilamente, mas se você tá querendo fazer dual boot que nem eu, é hora de resolver a questão do Security Boot que a gente desativou lá atrás. Pois bem, entrando na BIOS, ativando o Security Boot, salvando e reiniciando a máquina, no próximo boot do Basit fica dando esse erro maldito, Bad Steam Signature. Para resolver isso, você vai na BIOS novamente, desativa o Security Boot, reinicia a máquina e quando você entrar na sua instalação do Basit, você vai para o modo Desktop. Nele você clica lá embaixo no terminal, digita esse comando que está na tela, vou dar um tempinho aí para vocês digitarem, dá Enter, coloca sua senha e aí você vai reiniciar a sua máquina. No novo boot vai aparecer essa tela azul esquisita, você seleciona em Romock, depois seleciona Continue, vai te pedir uma senha, você digita Universal Blue, está escrito aí na tela, dá Enter e depois você dá Enter de novo em Reboot. Para finalizar, você volta na BIOS novamente, ativa o Security Boot, salva e reinicia o computador. Dando tudo certo, é para o Basit funcionar normalmente, mesmo com o Security Boot ligado. E assim, essa foi a coisa Linux mais old school que eu fiz na instalação do Basit, e não é difícil, mas se você pedir para uma pessoa leiga fazer, meu pai, meu tio, meu irmão, nunca que eles vão conseguir. Então ainda tem algumas questões aqui e ali que você vai ter que bater cabeça para resolver. Dito isso, não importa, agora o Basit está funcionando de boa aqui, vamos testar os jogos e comparar com o Windows 11. Para fazer os testes eu rodei o nosso setupzinho humilde, que é um Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MB, que hoje vale mais do que ouro, e também um RX 9060 XT de 16 GB. Os sistemas operacionais vai ser o Windows 11 Pro e o Basit 42, que é como ele se descreve quando eu vou na descrição do Linux. Uma alteração importante que eu fiz no Basit, que é importante você saber se quiser obter os mesmos resultados que eu, foi que eu substituí o Proton nativo do Steam pelo Proton GE. Isso é porque eu queria rodar o FSR4 e eu não estava conseguindo no Proton do Steam normal. Então pesquisando eu vi que esse Proton GE tinha um comandozinho, uma forma mais facilzinha de você conseguir rodar o FSR4 e eu acabei fazendo. Fazer essa alteração não é nenhuma dor de cabeça. Você vai no modo desktop do Basit, clica no botão iniciar lá no canto inferior esquerdo, procura o programa Proton Plus, seleciona o Proton GE e baixa a versão mais recente dele. O Proton Plus já vem no Basit e ele é tipo um gerenciador de Protons, porque você tem várias versões diferentes do Proton, desenvolvido por equipes diferentes e com soluções e tecnologias diferentes dependendo do jogo, dependendo da versão. Para ativar o FSR4, você abre o jogo que você quer na Steam, clica com o botão direito em Propriedades, na aba Compatibilidade, escolhe forçar o uso de ferramenta de compatibilidade Steam Play específica e seleciona o Proton GE que você baixou ou outra versão do Proton.
No caso aqui a gente vai usar o Proton GE porque é o modo que eu aprendi de você conseguir ativar o FSR4. Para finalizar, você volta na aba geral ainda de propriedades, você vai em opções de inicialização e coloca esse código que está na tela. Com isso, o FSR4 vai estar disponível para escolher no jogo se o jogo tiver essa opção, e também ele vai substituir o FSR 3.1 se essa for a tecnologia que tiver implementada no jogo. Agora bora deixar de papo e ir para os jogos. Começando com o Cyberpunk 2077, porque é um jogo que dá para testar várias tecnologias diferentes. Em 1080p, no Ultra, sem nenhuma tecnologia de upscaling, o Bazit fez 107.24 FPS de média e 90.35 FPS no mínimo. Já o Windows 11 Pro foi um pouco melhor, embora dentro da margem de erro. A média foi 110.41 FPS e o mínimo 89.75 FPS. Quando a gente ativa o FSR4 em qualidade, mas ainda mantendo o preset Ultra, o Bazit faz a média de 122.88 FPS e 102.27 FPS no mínimo. E o Windows 11 mantém a vantagem com 125.67 FPS de média e 102.48 FPS no mínimo. Agora vamos de Ray Tracing para ver se o Linux consegue fazer essa tecnologia rodar bem. Em Cyberpunk 2077, no preset Ultra RT e com FSR4 em qualidade, a média no Bazit foi 60.26 FPS e o mínimo 51.92 FPS. No Windows 11, a média foi 77.17 FPS e o mínimo 66.19 FPS. Até aqui os resultados estavam dentro da margem de erro, com pouca diferença entre o Bazit e o Windows 11, mas no Ray Tracing essa diferença aumentou para 17 FPS na média e 15 FPS no 1% low, bastante coisa. Em Alan Wake 2, 1080p no preset alto e usando resolução nativa, o Bazit faz 71 FPS de média e 58 FPS no 1% low. O Windows 11 fica pouca coisa abaixo com 69 FPS na média e 58 FPS no 1% low. Um fato interessante é que eu estou usando uma versão piratona desse jogo que eu baixei no Windows e instalei naquele SSD de jogos. Aí eu só peguei ele, o executável, adicionei na biblioteca do Steam no Bazit e rodou perfeitamente. O que mostra que realmente está muito fácil rodar jogos aleatórios no Linux hoje em dia. Outro jogo curioso que eu quis trazer foi CS2 no preset baixo e com FSR desativado. É um jogo competitivo, mais dependente de CPU do que de GPU, então é interessante para ver como se sai no Linux. Aqui a gente teve uma vitória do Bazit, que fez a média de 615 FPS e 1% low 232 FPS. E o Windows 11 fez 591 FPS de média e 198 FPS no 1% low. De alguma forma, o Bazit fez com que a CPU conseguisse empurrar mais a placa de vídeo. A gente pode ver que ela está alguns porcentos de uso acima no Linux em relação ao Windows. Em The Last of Us Parte 1, no preset Ultra e resolução nativa, a situação foi diferente. O Bazit fez a média de 70 FPS e 1% low 54 FPS, enquanto o Windows 11 fez a média de 96 FPS e 71 FPS no 1% low. Aqui a gente vê que tem jogos em que o Linux tem mais dificuldade de rodar e provavelmente é por falta de alguma otimização específica para esse jogo no Proton. Ativando o FSR, mas mantendo o preset no Ultra, o Bazit faz a média de 88 FPS e 69 FPS no 1% low. Já o Windows 11 faz a média de 110 FPS e 75 FPS no 1% low. A diferença nesse jogo foi muito significativa a favor do Windows 11. E para finalizar, eu trouxe GTA V Enhanced Edition, que é a versão com Ray Tracing e os carai. No benchmark do jogo em 1080p, no preset Ray Tracing muito alto, o Bazit fez a média de 171 FPS e 89 FPS no 1% low. Já o Windows 11 fez a média de 188 FPS e 62 FPS no 1% low. É uma situação curiosa porque o Bazit fez o 1% low melhor, o que significa que tem os frames mais estáveis, e o Windows 11 fez a média melhor. Lembrando que o benchmark é mais leve do que o jogo em si, mas de qualquer forma, em ambos os sistemas operacionais você vai fazer mais de 100 FPS jogando nesse preset que é bem pesado.
Como alguém que tentou rodar jogos no Linux 15 anos atrás, eu fico muito surpreso e muito feliz com o quanto avançou e o quão fácil é para rodar os jogos hoje em dia. Mas dito isso, a gente viu que durante o vídeo eu tive que resolver probleminhas, tive que pesquisar e tentar achar soluções para algumas questões. E assim, pra gente que gosta de mexer em hardware, PC, isso não é um problema. Na verdade, eu me divirto fazendo isso, eu acho que muitos de vocês também. Só que pro usuário comum, eu acho que esses probleminhas ainda são um impeditivo, ainda são algo que vai afastar a pessoa mais leiga de querer usar Linux para jogar. E eu acho que é justamente por isso que as pessoas gostam do SteamOS no Steam Deck, por exemplo, porque ele é um ecossistema fechado. O que roda, a própria Valve diz lá na Steam se roda ou não roda aquilo. Então é uma experiência muito mais fechada, muito mais redondinha do que você está resolvendo problemas como eu fiz aqui com Basid. Quanto ao desempenho, a gente tem jogos que rodam igual no Linux e no Windows, a gente tem jogos que rodam melhor no Linux e tem jogos que rodam melhor no Windows. Além de o pior caso, que é o asterisco que eu falei no começo do vídeo, que em relação à compatibilidade, tem jogos que não rodam no Linux de jeito nenhum. Tem muito jogo que é questão de compatibilidade do Proton mesmo, mas os casos mais notáveis são jogos competitivos que tem anti-cheat em nível de kernel, que infelizmente a grande maioria não tem compatibilidade com Linux, e é uma decisão deles, pelo menos é o que eu vejo a comunidade de Linux discutir, que em alguns casos é até só mudar algumas linhas de código que já permitiria rodar no Linux, mas a desenvolvedora simplesmente não tem esse interesse. Mas aí eu creio que é só uma questão mesmo de mentalidade, porque o Linux não era muito comum para jogos no passado, não era muito fácil, né, de fazer rodar os jogos, e hoje em dia tá mudando isso. Eu creio que as empresas com o tempo vão mudar essas decisões também. Dito isso, eu gostei muito da minha experiência com Basit. Talvez eu só escolhi mal de usar o Game Mode em vez de a versão desktop. Eu gostei tanto que na verdade eu vou testar outros distros, né, outras distribuições Linux, e trazer conteúdo aqui no canal sobre elas para vocês irem aprendendo junto comigo, até eu tentar encontrar o Linux que realmente se encaixe na forma estética, na forma de uso que eu gosto. Porque tem muito isso de Linux, né? De você achar o seu Linux, e eu preciso procurar o meu, tanto para jogos como também para uso diário. Inclusive, recomendem aqui distros que vocês acham que eu curtiria. É isso, obrigado por acompanharem o vídeo até aqui. Não esqueça de dar like, de comentar para ajudar no engajamento, compartilhar com um amigo, e se você tiver condição, se torne membro do canal para ajudar financeiramente, que a gente continue mantendo isso aqui funcionando, que nem essa galerinha que tá aqui do lado. Muito obrigado vocês, e vamos que vamos, falou e até o próximo vídeo.